Fala pessoal, vamos para mais uma aula de saúde coletiva. Hoje com o tema hipertensão arterial sistêmica. Então vamos aqui a uma breve introdução. Então a hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial. O que quer dizer isso? Ela pode ter vários fatores que vão desencadear essa situação. E ela vai ser caracterizada pelos níveis elevados da pressão arterial, ou seja, níveis maiores ou iguais a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, esse é o parâmetro para se diagnosticar uma pessoa como hipertensa ou não. Se a pressão dela for igual ou maior a esse valor, ela já é considerada hipertensa. E a hipertensão arterial, ela está associada, geralmente, com alterações e estruturas de órgãos-alvos, que são chamadas de comorbidades. Então, a pessoa hipertensa, ela ao longo da sua vida, ela vai apresentar problemas no coração, no cérebro, rins, nos vasos sanguíneos. Tá? Então, vai aumentar o risco de infarto, AVC, problemas renais, doenças vasculares. Tá? Tudo isso associado à hipertensão. Ela vai ter um risco sempre maior. E assim como o diabetes, a hipertensão é um grave problema de saúde pública no Brasil. Tá? Junto com o diabetes, a obesidade, a hipertensão, ela faz parte ali daquele rol de doenças que causam o maior número de hospitalizações, de mortes, de comorbidades, consome uma quantidade enorme de recursos do Estado, tá? E requer políticas públicas específicas para sua prevenção e tratamento. Tá? Então, no Brasil, a prevalência desse tipo de doença na população pode variar entre 22% e 44% para adultos, sendo que a média é de 32% da população adulta ela apresente a hipertensão arterial. E conforme a idade vai avançando, esses níveis podem chegar a mais de 50%, aí para indivíduos já idosos, ali a partir dos 60 anos para mais. E em pessoas com idade mais avançadas, a partir de 70 anos, esse percentual pode chegar a 75% da população. Tá? Então, é uma doença importantíssima que atinge uma parcela enorme da população brasileira. Aqui nessa imagem, nós podemos observar, que conforme a idade vai aumentando, a incidência da hipertensão também aumenta. Tá? Aqui, nessa imagem, é feita uma abordagem apenas até 64 anos de idade. Mas conforme a idade vai aumentando, esse percentual ele vai subindo cada vez mais. Então a hipertensão, ela, se não for tratada, se a pessoa não adotar as mudanças necessárias, ela vai levar a doenças cardíacas. E a hipertensão ela vai ser fator de risco para uma série de outras doenças. Tá? Então, doenças decorrentes de aterosclerose, trombose, doenças isquêmicas, cardíaca e cerebrovascular, doença vascular periférica, doença renal. Então todas essas multiplicidades de consequências elas vão colocar a hipertensão na origem de muitas outras doenças crônicas não transmissíveis. E ela acaba se tornando como uma das causas de maior redução de expectativa de vida e de qualidade de vida na população. Tá? Então é importante que a gente saiba que a hipertensão ela é fator de risco, por exemplo, para aterosclerose, trombose, doença renal, infarto, AVC, dentre várias outras. Tá? Então, essa informação aqui é importante que vocês destaquem ela no material de vocês. E aqui uma imagem demonstrando essas complicações, essas comorbidades causadas pela hipertensão arterial. E assim como o diabetes, a política pública ali voltada para o tratamento da hipertensão, ela preconiza que esse tratamento seja feito na atenção básica. É uma doença que deve ser prevenida e tratada precocemente. Então, o Ministério da Saúde, ele preconiza esse tratamento, esse atendimento na rede básica. E isso é feito ali muitas vezes com atividades preventivas e educativas também junto à população, para conscientizar essa população dessas medidas aí de prevenção e de controle. Aí, dentre elas, a gente pode citar
alimentação adequada, atividade física, consulta regular ao serviço de saúde, abandono do tabagismo, redução do consumo de álcool e os hábitos de vida saudáveis. Aqui nós temos a imagem de uma clínica da família e aqui é um exemplo de um grupo, que faz atividades físicas e ali eles recebem orientações sobre estilo de vida saudável e saúde em geral. São as ações de promoção à saúde. Então, rastreamento. Essa doença deve ser detectada o mais precocemente possível para evitar que apareçam as comorbidades. E como ela é uma doença que ela vai causar redução na expectativa e na qualidade de vida da população, é importante que se faça um diagnóstico precoce. E para isso, ela não requer nenhuma tecnologia sofisticada. Essa doença ela pode ser tratada, diagnosticada e controlada na atenção básica, sem nenhum grande investimento ou ação de alto custo. Ela é de baixo custo para o tratamento, diagnóstico e prevenção. Então, como deve ser feito esse rastreamento? Todo adulto com 18 anos ou mais, quando comparecer a uma unidade básica de saúde, e se ele não tiver registro no prontuário da verificação da PA nos últimos 2 anos, ele deve fazer essa verificação da pressão arterial e essa verificação deve ser registrada. Então, qualquer pessoa com mais de 18 anos que comparece à unidade de saúde não tem nenhum histórico de verificação de pressão, você deve proceder à verificação. E essa primeira verificação ela deve ser realizada em ambos os braços. E caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada sempre a medida de maior valor. E o braço com o maior valor aferido deve ser utilizado como referência nas próximas medidas. Se houver diferença de um braço para o outro, e essa diferença for superior a 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica ou a 10 milímetros na diastólica, esse indivíduo ele deve ser investigado para ver se ele não tem algum tipo de doença arterial. Então, é normal haver diferença, mas se essa diferença ela for mais acentuada do que esses valores que eu acabei de falar, ele deve ser investigado. E não deve ser feita só uma verificação, sempre deve ser feita mais de uma, com intervalo no mínimo de 1 minuto, o ideal é que seja um pouco mais de 1 minuto. Deve ser feita uma segunda medição para confirmar essa pressão arterial. Esses detalhes são importantes a serem observados. Então, de acordo com a média desses dois valores, a pressão deve ser novamente verificada. E aí, essa nova verificação ela vai variar nesse período. Então, depois da primeira verificação, é feita a média dos dois valores. E após essa verificação, você vai verificar novamente, e agora nós vamos ver cada situação. Primeira, ela vai ser verificada a cada 2 anos se a pressão estiver no nível ótimo, que é abaixo de 12/8. Então, se a pessoa verificou a primeira vez e na média ela ficou abaixo de 12/8, ela só precisa ser verificada novamente depois de 2 anos. Ela vai ser verificada a cada ano se a pressão ela estiver entre 120/80 e 139/89 milímetros de mercúrio. Nesse caso, ela tem que voltar para verificar depois de, no máximo, 1 ano. Isso aqui, nesse caso, com as pessoas sem outros fatores de risco para doença cardiovascular. Então aqui a pessoa não vai ter alteração nos triglicerídeos, não vai ser obesa, não vai ter nenhum outro fator de risco. Apenas a pressão dela vai dar um pouquinho maior de 120/80. Terceira situação. Verificação no intervalo de 1 a 2 semanas após a primeira verificação. Então, ela vai ter que verificar em 2 momentos nesse intervalo de 1 a 2 semanas. Aí, se a pressão da pessoa na primeira vez for maior ou igual a 140/90. Então, isso aqui já é um caso mais grave. Esse intervalo vai ser muito menor. Ou, se a pressão for de 120/80 até 139/89 milímetros de mercúrio e houver presença de outros fatores de risco para a doença cardiovascular. E sempre que possível, essa medida da pressão ela deve ser realizada fora do consultório médico.
para esclarecer o diagnóstico e também isso é importante para afastar a possibilidade do efeito do avental branco no processo de verificação. Por isso que ela deve ser feita fora do consultório, porque muitas pessoas, quando ficam ali, se deparam com um profissional de saúde, por uma questão de nervosismo e de estresse, elas podem ter um pico hipertensivo. Aí você vai aferir, vai diagnosticar uma hipertensão, só que não é verídico aquilo, não é fidedigno, porque aquela hipertensão é momentânea por conta de uma situação estressante. No caso ali, a presença de um profissional de saúde. E a gente chama isso do efeito de avental branco. Aqui nós temos algumas condições padronizadas, né, para a medida da pressão arterial. É o passo a passo de como deve ser realizado de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. A aula aqui é de saúde coletiva, mas vocês provavelmente já viram esse procedimento detalhadamente na aula específica, na aula de fundamentos de enfermagem, tá? Onde lá vocês aprendem todas as técnicas básicas. Então aqui tem o passo a passo de como deve ser verificada a pressão arterial. Então, medidas como deixar o paciente sentado, com o braço apoiado na altura do precórdio, na altura do coração. Medir após pelo menos 5 minutos de repouso. A pessoa não pode ter acabado de subir uma escada, fazer uma caminhada. A pessoa não pode ter ingerido bebidas estimulantes, ter fumado. Pelo menos 30 minutos antes da verificação. A câmara inflável do manguito, ela deve cobrir pelo menos 2/3 da circunferência do braço. O tamanho do esfigmomanômetro ali do manguito deve ser adequado para o tamanho da pessoa. O pulso braquial deve ser palpado. E o manguito ele vai ser insuflado 30 milímetros de mercúrio acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido. A desinsuflação do manguito para a aferição da pressão deve ser feita lentamente, não pode ser muito rápida. E a pressão sistólica, que é a mais alta, ela vai corresponder ao valor em que você escutar o primeiro ruído de esse nome é complicado, Korotkov, tá? Que são as bulhas cardíacas, né? Porque a gente consegue escutar ali os ruídos através do estetoscópio. E a pressão diastólica corresponde ao último batimento, tá? O último ruído que você vai escutar. Os valores eles devem ser anotados evitando-se arredondamentos. Você deve colocar exatamente o valor que você aferiu. E a média de 2 aferições devem ser consideradas, né, como a pressão arterial do dia, se os valores observados diferirem em mais de 5 milímetros de mercúrio. Você deve medir novamente. Na primeira aferição, você deve medir a pressão nos 2 braços. Se elas forem discrepantes, considerar o valor sempre mais alto. Nas vezes subsequentes, medir no mesmo braço. Sempre como preferência, né, preconizado pelo Ministério da Saúde, o braço direito. Aqui nessa imagem, a gente tem a nomenclatura de todas as peças componentes do esfigmomanômetro e do estetoscópio. Aqui são alguns sintomas característicos, lembrando que algumas pessoas podem ter hipertensão e dependendo do nível dessa hipertensão ela não tem nenhum sintoma, porque a pressão vai aumentando gradualmente ali ao longo do tempo e a pessoa pode ter pressão alta e não sentir nada muitas vezes. Tá? Já outras vezes a pessoa pode ter ali, num pico hipertensivo, dor de cabeça na região da nuca, visão turva, sensação de cansaço, tontura, sangramento no nariz, náuseas e vômitos, que geralmente vão aparecer quando o caso está mais avançado. Algumas pessoas também podem relatar falta de ar, sensação de mal-estar generalizado. E o diagnóstico. O diagnóstico da hipertensão ele consiste na média aritmética da pressão, que dá um valor maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. E isso tem que ser verificado em pelo menos 3 dias diferentes, com um intervalo mínimo de 1 semana entre as medidas. Tá? Então, para se evitar que a pessoa tenha verificado no momento em que ela sofreu um estresse, estava emocionada, para evitar um falso diagnóstico, isso deve ser feito em pelo menos 3 dias diferentes, com intervalo mínimo de 1 semana entre essas aferições. Tá? Isso aí é feito para se evitar de a pessoa verificar num dia específico que ela estava estressada ou se aborreceu e
ter um diagnóstico falso. É importante também que em pacientes obesos o manguito ele tem que ser especial para o tamanho da pessoa.